1 Pedro, misericórdia, 1 João 4, do 7 ao 12. Diz aqui a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Que este amor que provém de Ti, Senhor, inunda nossos corações, a nossa alma, Senhor, e nos leva de volta, Senhor, a Ti, Deus. Que o nosso olhar venha fixar totalmente em Ti, Senhor. Isso é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, querido. Aqueles que estão nos assistindo, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje falaremos sobre o amor de Deus, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro vamos falar sobre o atributo de Deus. Deus é amor. E se Deus ele é amor, independentemente de quem nós fazemos ou deixamos de fazer, Deus permanece sendo amor. O amor não é uma qualidade de Deus. O amor é um atributo de Deus. Que seria atributo? O amor é aquilo que Deus é. O amor é um dos atributos que Deus ele compartilha com a gente, não de maneira essencial. Porque nós não somos essencialmente amorosos. Deus é essencialmente amoroso. Então o amor é algo que nós também somos chamados a fazer. Nós conseguimos amar as pessoas, não conseguimos? Conseguimos, né? Quem aqui não ama, levanta a mão. Quem não ama, levanta a mão. Quem ama, levanta a mão. Quem ama? Rapaz, você já ama? Rapaz, todo mundo aqui ama, não ama não? Vocês me amam, né? Você me ama. Entendeu? Eu também me amo, entendeu? Embora que o Cláudio tenha inveja de mim, entendeu? Tem inveja. Mas eu amo ele, entendeu? Eu amo vocês. Eu amo todo mundo aqui, eu amo. Mas o amor é uma coisa que ele é lindo demais, né? O amor é um sentimento, né? Um sentimento lindo, meus irmãos. Só que o amor também é um sentimento lindo, mas também é um sentimento que pode ser prejudicial. Entendeu? O amor é um sentimento que tem duas faces. A face do amor e a face daquilo que vão chamar que é amor, mas não é amor. Aquilo é domínio, né? As pessoas tendem a dominar os outros com a palavra de eu amo, por isso eu não quero que a pessoa fuja de mim. E aí vão cobrir a pessoa ou fazer a pessoa viver no mundo dela, na ideia de que eu te amo, então eu quero ser o melhor. Isso a gente chama de domínio. Mas o amor, ele é libertador. O amor, ele liberta, o amor, ele livra, né? O amor é aquele que mesmo amando você, é capaz de fazer você seguir o seu caminho por amor. O amor não aprisiona, aliás, o amor liberta. O amor não prende, o amor tira as amarras. E por Deus nos amar, ele nos liberta de nós mesmos, do pecado que está sobre nós. E por isso, eita, meu Deus do céu, é o carro do Wagner, viu? É o carro pecado. Então é seu carro? Está em pecado o seu carro. Então, isso é que a gente percebe que o amor de Deus, ele é algo maravilhoso. Porém, o amor também, ele é o parâmetro válido para a nossa comunhão. Como é que eu devo perceber que essa igreja aqui do alto é uma igreja que vive em comunhão? Se eu perceber que a gente se ama de verdade. O amor bíblico não é um sentimento, é uma ação. O amor envolve ação. E por isso, por exemplo, uma coisa que eu vou fazer um dia aqui nessa igreja, estou falando, só que eu não vou falar o dia, porque se eu falar o dia vocês não vão querer vir. O amor é uma ação que envolve a gente pagar a conta de um irmão aqui na igreja. Um dia eu falar o seguinte: Wagner, me traz essa conta de luz.
Eu sei que o Wagner, a casa dele não é gato, ele paga a luz. Eu sei disso, eu creio que ele faz isso. Sei que não é gato, não. Aí Wagner traz sua conta de luz aqui da igreja. Ah, pastor, minha conta de luz bateu R$200. Traz aqui na igreja. Traz aqui na igreja. A gente pega essa conta e botamos aqui na mesa. A gente fala, irmãos, temos a conta do nosso irmão Wagner aqui de luz. O irmão não tem condições de pagar e a igreja vai pagar. Cada irmão vai se disponibilizar a pagar essa conta. Ah, pastor, mas... Irmãos, cada um vai dar um dinheiro até bater 250 e pagar essa conta de luz. Porque se nós... Vai estar incluído no saquinho de milho? Vai estar incluído no milho. Se nós amamos as pessoas, isso não deve ser um empecilho. É porque nós olhamos para a igreja como amor a um sentimento. Ah, eu amo a Solange. Eu abraço a Solange. Eu gosto de estar na casa da Solange. Porque eu amo ela. Mas agora quando a Solange fala, pastor, estou passando por uma necessidade, você consegue abrir mão do seu... Tirar um pouquinho do seu bolso e falar, tá ali, irmão, para cobrir a sua necessidade? Se isso não é, de fato, é realidade na nossa vida, então nós não amamos. Nós não amamos os nossos irmãos. Porque o amor envolve, de fato, cuidar do outro. O amor envolve, de fato, se compadecer pelo outro. Claro, Deus, Ele tem nos amado. E uma das maneiras de Deus nos amar é prover na nossa vida aquilo que nós precisamos. Deus não nos dá o capricho, Ele nos dá o necessário. Isso é manifesto pelo seu amor. Então, se Deus em amor tem nos guardado e tem nos dado tudo aquilo que é de melhor, então a maneira que nós devemos amar os nossos irmãos também é atender a necessidade dos irmãos. E isso é amor. Na nossa EBD, nós falamos sobre o trabalho evangelístico, não é isso? Missões. E uma das maneiras da gente mostrar que a gente ama uma pessoa é pagar que essa pessoa vai no centro de recuperação e nós mesmos, como igreja, bancamos o custo dessa pessoa. Nós estamos mostrando para ele que nós amamos ele e queremos que ele se recupere e saia dos vícios das drogas. Se isso de fato não é uma realidade na vida da gente, nós não amamos. O cristão, ele não é conhecido somente pelas palavras, ele é conhecido pelo amor. O amor aqui não é um sentimento, ele é conhecido pela ação amorosa. O cristão é conhecido pelo que crê e também pelo amor. A fé e o amor são pilares fundamentais da fé cristã. Jesus é a expressão clara do que é o amor, não é? Então, se nós somos de fato nascidos em Deus, devemos de fato ser pessoas que amam. E João vai dizer o seguinte, irmãos, se de fato nós nascemos em Deus, nós temos que ter uma natureza amorosa. Ele vai dizer na parte B do verso 7. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se eu não amo, se eu não cuido de alguém, se eu não me compadeço de alguém, a prova clara é que eu não amo. Já viu aquela pessoa que fala lindo mesmo? Que a pessoa fala, nossa, fala assim, de acordo com as benesses, santidade de Deus, de acordo com as, até palavra difícil, de acordo com a peculiaridade, aí você fala, nossa, que eloquência, né? Mas a pessoa não consegue se compadecer do outro, não consegue amar o outro, esse aqui não nasceu de Deus. Eu posso ser uma pessoa que falo muito bem, que prego muito bem, mas se eu não amar, de nada serve. Eu posso ser uma pessoa que estudo bastante, eu posso ser uma pessoa que leio muito, estudo muito, mas se não tiver o amor, de nada serve o que eu faço. 1 Coríntios capítulo 13 é o texto que a gente usa para casamento erradamente. Paulo está falando sobre a igreja. Lê comigo 1 Coríntios capítulo 13, rapidinho. Eu sei que você já está fala o seguinte, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transbordar montes, se não tiver amor, nada. Olha que Paulo coloca o seguinte, duas coisas importantes. A igreja de Corinto brigava sobre línguas, sobre falar em língua, falar em mistério. Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Paulo fala o seguinte, ainda que eu tenha a capacidade de Deus de falar outros idiomas,
e aqui é língua dos homens, ainda que eu tenha a capacidade de Deus de falar a língua que somente Deus fala com os anjos, se eu não tiver amor, de nada serve. Paulo pega os dons mais importantes que os irmãos brigam e lutam. Paulo fala, ainda que eu falei essas duas coisas tão lindas que vocês brigam com ele, se eu não tiver amor, de nada serve. Ainda que eu tenha uma fé de colocar a mão na cabeça do Wagner, e o Wagner abandonar o Flamengo, e ele abandona mesmo, se não tiver amor, de nada serve. Por quê? Não é sobre os dons, não é sobre a capacidade que nós temos, é sobre o ato de eu me compadecer com meu irmão. O amor é capaz de ver um perdido e sentar com ele, chorar com ele, cuidar dele, alimentar ele e se compadecer dele. Se eu não tiver essa capacidade, irmãos, eu posso fazer tudo na igreja que eu posso imaginar. De nada serve. Isso só prova que eu não nasci de Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo na igreja cristã dizendo que amamos a Deus, mas na verdade não amamos. Dizemos que nós amamos a Deus, gostamos de estar na igreja, mas na verdade a gente não ama. Mas na verdade o nosso coração está acostumado com muito fazer. Nós queremos fazer. Eu quero fazer um culto avivado. Eu quero fazer um trabalho extraordinário. Eu quero fazer algo que a pessoa possa falar, nossa, que isso, Cláudio tem uma capacidade de criar programa de culto maravilhoso. Mas, de fato, Cláudio não ama. Não ama. E por não amar é a prova clara de que ele não nasceu de Deus. Então, eu não me preocupo o quanto você fala, eu não me preocupo o quanto você demonstra, eu me preocupo o quanto você ama. Ah, pastor, eu conheci um pastor que ele tem um coração de Deus, mas ele é ignorante, ele não conhece a Bíblia, mas ele ama de fato. Fala, esse sim, nasceu do Senhor. Ah, pastor, eu conheci um pastor, rapaz, ele prega bastante, ele prega muito, mas ele, quando acaba o culto, ele tem uma porta dele que ele sai, entra naquela porta, pega o carro dele e vai embora. Fala, rapaz, esse aqui ama vocês? O amor não é visto por meio da pregação. O amor é visto por meio da vivência cristã. É na prática do dia a dia que você vê se de fato a pessoa é nascida do Senhor ou não. Se eu amo, então eu vou me compadecer das pessoas. Se eu amo, é porque eu estou manifestando que Deus é amor. E se Deus é amor, eu tenho que ser amor. Não é uma escolha, é uma ordem. Porque quando João fala, amados, amemos-nos uns aos outros, João está fazendo aqui o imperativo. E todo imperativo na Bíblia é uma ordem. João está mandando os irmãos se amarem. João não está pedindo, irmão Wagner, ama um pouquinho o irmão Cláudio, tenha um pouquinho de paciência com o irmão Cláudio, porque só assim, João está falando, queridos, não há uma opção. Se vocês nasceram de Deus, então vocês têm que amar. Ah, mas ele é difícil. Tem que amar. Independentemente de quem ele é, você foi chamado a amar. Porque você nasceu de quem é amor. Deus é amor. Se nascemos de Deus, então o amor é uma prática como uma consequência daquele que nasceu de Deus. Então, eu não tenho que discutir se eu devo ou não devo amar. Eu tenho que me perguntar o seguinte, eu nasci de Deus. Deus de fato alcançou meu coração, Deus de fato transformou minha vida. Se a resposta é sim, então o amor é uma consequência. O amor é uma consequência. Infelizmente, nós brigamos. Eu não tenho que amar o fulano, porque o fulano é difícil. Não, tem que amar. E para pior ainda, Jesus fala o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, amem seus inimigos e orem por eles. Pensa. Falar aqui para o Wagner. Ore pelo vascaíno. O Wagner fala, não dá não, pastor. Não dá não, porque é difícil falar. Solange, ore pelo Alexandre. Pastor, Alexandre, pastor. Sempre que eu vou na igreja, Alexandre me estressa, pastor. Basta olhar para a cara dele, já fico estressado. Ore por ele. Ore pelo Mango. Mango é chato demais, pastor. Não tem como orar por ele, não. Ore por ele. Ame ele. Irmã Solange, o irmão Alexandre está passando por essa necessidade. Pastor, eu não falo com o Alexandre. Eu não falo com ele, não. Querido, isso não é
fala e postura de quem nasceu de Deus. Isso revela que de fato o meu coração e o seu coração não está no Senhor. E revela que de fato você não é cristão de verdade. Porque o cristão de verdade, ele nasceu de Deus e tem como uma prova essencial desse nascer de Deus, está nele o amor. E por que estou falando sobre isso? É porque o amor, ele procede de quem? De Deus. A primeira parte do argumento em prol do amor fraternal é tirado da natureza eterna de Deus. Deus é fonte e origem do amor e todo amor deriva de Deus. Deus não é apenas fonte de todo amor verdadeiro. Deus é amor em seu ser mais profundo. Amor envolve eu repreender quem eu amo. Amor envolve eu chamar a atenção de quem eu amo. Porque se Deus não me ama, Ele não vai me repreender por aquilo que eu faço. Assustei, rapaz. É difícil, esses irmãos são difíceis. Então, a essência de Deus, Ele é amoroso. Então, tudo aquilo que Deus faz com a gente é amor. Por isso é que, sexta-feira a gente falou, as tribulações, eles vêm de um Deus amoroso. Então, Deus não é só amor porque Ele faz tudo de bom para mim. Deus é amor porque Ele me repreende, Deus é amor porque Ele me abençoa, Deus é amor porque Ele me guarda e Deus é amor porque Ele não passa a mão na minha cabeça. Como um pai que ama, o pai nunca passa a mão na cabeça do seu filho. O texto vai dizer uma coisa que a gente estudou aqui na igreja. Acho que, se eu não estiver errado, acho que 1 Reis ou 2 Samuel, que Samuel vai falar que o fato do filho de Davi fazer atrocidades é porque Davi nunca repreendeu o seu filho. O filho de Davi, ele vai violentar sua irmã. O texto vai dizer que Davi nunca repreendeu o seu filho. E o pior ainda é que Davi, acho que é Absalão que mata o seu irmão. Tá vendo? O Ivanil é homem bíblia. Puxa ali pro Ivanil já para ver se eu estou falando verdade ou errado. Absalão, quando ele mata o irmão de Davi, o seu irmão, Davi, com raiva, ele quer punir quem? Absalão. Porque Davi está mostrando para a gente, ele é um pai, ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas amor envolve repreensão. E de fato, quando nós amamos os nossos filhos, a gente repreende. Uma coisa que eu falo muito, a Antônia me ama bastante. Então a Antônia briga bastante comigo quando eu deixo a roupa no sofá. Ela fala, amor, para de botar a roupa no sofá, rapaz, seu bagunceiro. Isso revela que ela me ama. Porque o amor não se alegra no que é errado. O amor não se alegra no que é indigno. O amor se alegra no que é correto, no que é digno. Então, pelo fato de nós amarmos, nós devemos também ser pessoas que sejam capazes de repreender o outro por causa do amor. Toda a sua atividade é amorosa. Tudo aquilo que Deus faz por nós é amor. Deus é o mesmo Deus que é luz e fogo é também amor. Longe de fechar os olhos para o pecado, o seu amor providenciou o quê? O medo de expô-lo. Como é que Deus expõe o pecado? Enviando quem? Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo. E, de fato, se nós, de fato, somos pessoas amorosas, que a gente fala, brilha em vocês o quê? A luz. Essa luz que é nós, que vai brilhar no mundo, vai evidenciar o pecado do mundo. Só que, infelizmente, nós, que somos nascidos de Deus, então eu tenho que ficar aqui por causa da live, nós que somos nascidos de Deus, nós não temos evidenciados o amor de Deus. E, de fato, nós devemos fazer o quê? Ser pessoas que devemos amar. Se somos nascidos de Deus e Deus é amor, então não podemos afirmar que conhecemos a Deus se a gente não ama. O amor tem procedência divina. Ele emana da própria essência de Deus. O mesmo Deus que é Espírito, João capítulo 4, verso 24. Luz e fogo consumidor, Hebreus capítulo 12, verso 29. É também amor, 1 João capítulo 4, verso 8. Os filhos de Deus precisam expressar
seus atributos morais. Uma vez que somos nascidos de Deus, procedemos de Deus, e Deus é amor, precisamos nos amar uns aos outros. Quer conhecer se de fato você é cristão de verdade? Se pergunta, eu amo de verdade? Porque é impossível aquele que nasceu de Deus não amar os seus irmãos. Uma coisa mais triste que eu tenho, que eu ouço de fato, é quando o irmão da igreja fala para mim, pastor, eu não falo com fulano. Pastor, eu não consigo olhar na cara do fulano. Eu falo, querido, é sério mesmo? Que tipo de cristianismo você está vivendo? Que tipo de vida cristã nós estamos vivendo? Capaz de eu dizer com bastante orgulho de que eu não falo com fulano. De que eu não consigo olhar para a cara do fulano. Você nasceu de Deus? Nasci. Então você ama? Eu amo, mas eu amo esse. Aquele eu não amo. Então isso não é amor de Deus. Isso é amor humano. Só que infelizmente, a gente tenta normalizar isso na nossa vida. Ainda fala, Deus sabe do meu coração e sabe que eu não consigo amar o fulano. Mentira. 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 Porque se de fato você conhecer a Deus, você vai saber que não há ninguém que você não consiga amar. Sabe como é que a gente coloca pessoas de lado e outras pessoas do outro lado? É quando a gente analisa o amor a partir de nós mesmos e não a partir de Cristo. Quando eu analiso o amor a partir de Cristo, então eu começo a perceber que não há ninguém que eu não consigo amar. Porque eu era uma pessoa miserável, pecador. Cristo morreu por mim e me amou, apesar de quem eu sou. Então ali, na cruz de Cristo, eu consigo olhar e falar o seguinte, não há ninguém que Deus não possa amá-lo. E não há ninguém que eu também não possa amá-lo. Nós somos chamados para amar a gente a partir de Cristo. Olhe para Jesus e você verá que o pior dos pecadores não é quem feriu com você, é você. Esse sou eu. Mas eu fui amado, não fui amado? Então o que eu tenho que fazer? Amar as pessoas, porque eu fui o pior dos pecadores, o pior miserável, e ele morreu por mim na cruz. Como é que eu não vou conseguir amar aqueles que são tão pecadores quanto eu também sou? Eu fui amado. Mas é porque, sabe isso aqui, queridos? Isso é o orgulho, a soberba, a prepotência. Eu não sou idiota para você ferir com o meu coração e achar que eu vou te perdoar. Se Deus pensasse da mesma maneira, Ele não poderia amar a gente. Quantas vezes você peca durante o dia? Não precisa levantar a mão, viu? Porque eu sei que a Alessandra peca... Cada minuto a Alessandra peca 5 vezes. Então, se levantar a mão aqui, vai revelar uma coisa que a gente nem queria imaginar. Quem aqui já passou um dia sem pecar? Levante a mão. Não levanta não, viu? Porque eu sei que você é muito santo, não levanta não. Quem aqui de nós já passou um dia que não pecou? Levanta a mão. Ninguém quer levantar a mão, né? Eu sei, porque todo mundo aqui é pecador. Tá vendo? Emanuel também peca. Emanuel tem irmãos também? Então, Emanuel também peca. Emanuel é pecador. Emanuel, misericórdia, Emanuel peca todos os dias. Está percebendo? Se em todo momento você peca e em todo momento você é perdoado e amado, por que você não consegue perdoar o seu irmão? Por que você não consegue perdoar aquele que feriu contigo? É porque você coloca a causa do perdão em você mesmo e não na pessoa de Cristo. Por isso é muito difícil você perdoar. Por isso é muito difícil você amar. Porque você está olhando para você e não olhando para Cristo. Quando Cristo é a nossa motivação para amar e perdoar, então começo a perceber que não há ninguém longe do meu perdão, nem longe do meu amor. Aí eu começo a amar todo mundo. Aí a nossa vida fica mais leve em Cristo Jesus. A gente fala, Jesus, obrigado por você estar me ensinando a amar. É difícil? Não estou falando que é fácil não, querido. É difícil. Sabe por que é difícil você perdoar aquele que te feriu? Porque você vai ter que lidar consigo mesmo do que lidar com o outro. Você vai ter que lidar com o seu orgulho, com a sua raiva, com o seu senso de justiça de querer matar aquela pessoa. Peguei essa pessoa, dá um socão nele. Aí você fala, não, porque Deus é amor e eu sou nascido dele, então tenho que amar. A grande luta não é com aqueles que te ferem, é comigo mesmo.
Eu luto comigo mesmo, com aquela vontade de querer pegar o Alexandre e falar, vem para cá, seu herege. Mas Deus fala, ame, cuide. E aí a gente ainda tende a olhar o seguinte, não tenho que amar. Não, querido, porque se você nasceu de Deus, então você precisa amar. Aquele que não ama, não conhece, pois Deus é. Então não adianta você falar que conhece a Deus e você não ama, você não conhece. É como se um cego falasse o seguinte, eu conheço o caminho. Fala, como é que você conhece o caminho se você não vê? Não estou sendo capacitista, não. Entendeu? Capacitismo é quando você pega uma deficiência de alguém e você usa aquela deficiência para diminuir a pessoa. Não estou sendo capacitista, eu estou dando um exemplo. Não me cancela não na internet, estou dando um exemplo. É como um cego que não vê, diz eu conheço o caminho. Não conhece. É como se eu falasse que eu amo a Deus, mas eu agrido a minha esposa. Mas eu bato a minha esposa. Mas eu xingo meu filho, mas eu xingo meus vizinhos. Eu não conheço a Deus, eu não amo a Deus. Porque se eu amar a Deus, então eu vou ter que amar as pessoas que estão ao meu redor. Vou ter que amar a Antônia, vou ter que amar Emanuel, vou ter que amar os meus vizinhos. Porque essa é uma manifestação clara de que Deus habita em meu coração. Então, se você vir alguém dizendo para você que conhece a Deus, antes de você dizer que bom, analisa como essa pessoa vive. Veja como ela vive e como ela ama. Aí você verá de fato se a pessoa ama a Deus ou não. Tem uma fala do pastor Augusto Nicodemo, que ele pregando sobre isso, ele fala o seguinte: eu não quero saber o quanto você fala em línguas, eu não quero saber o quanto você profetiza, eu não quero saber o quanto você é conhecedor da Escritura, eu quero saber o quanto você ama. Como você trata seus irmãos, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata o seu irmão. Se Deus te dá tanto conhecimento da Escritura e não te dá a capacidade de amar, então esse não é o Deus da Escritura. Esse não é o Deus da Escritura. Conhecimento intelectual todos nós podemos ter. É só você ler livro, é só você ler a Bíblia. Você vai ter conhecimento intelectual, mas conhecimento revelador, capaz de transformar a sua vida, somente Deus é que te dá. E por isso, não há uma revelação de Deus que não te leve a ser mais parecido com Jesus. Não há. Então, tudo aquilo que Deus te dá sempre te levará a ser mais parecido com Cristo Jesus. E por isso você vai amar mais, você vai cuidar mais, você vai perdoar mais. Palavra boa, né? Perdoar mais, viu? Alessandra, me perdoe, me oferece 5 bolos. Então, perdoar mais, porque vocês precisam me amar, né, irmãos? Tem que me amar. Vamos lá. Deus enviou seu Filho. Deus a enviar seu Filho, Ele revelou seu amor. Diz no verso 9. Leia comigo o verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, nisto se manifestou o amor de Deus. Na verdade, a própria essência do amor de Deus consiste em Deus enviar o seu Filho. Está percebendo? Paulo fala uma coisa que é interessante, que todo mundo que leu a Bíblia conhece. Paulo fala o seguinte: Deus nos amou, ou Deus nos perdoou, quando nós ainda éramos pecadores. E aí a palavra pecador significa inimigo. Ou seja, Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Por isso Jesus fala: amem os vossos inimigos. Porque nós éramos inimigos de Deus e Deus nos amou. Está percebendo que a Bíblia, quanto mais você entende ela na sua profundidade, mais você percebe que ela está te chamando para algo que você não gosta de fazer? Que eu também não gosto de fazer? Quem de nós aqui consegue amar quem vai desejar matá-lo? Imagina que alguém chega e fala o seguinte: Ivanil, amanhã eu vou te matar. O que o Ivanil vai fazer? Vai criar meio de matar ele primeiro, não é isso? Jesus ia falar: Ivanil, ama essa pessoa. Mas Jesus, ele vai me matar, Jesus. Ama essa pessoa. Porque é o que eu estou chamando para fazer. E aí, nós sabemos que o amor primário provém de Deus.
E Deus nos chama a amar as pessoas. O amor de Deus não consiste em palavra, mas em ação. O amor verdadeiro é provado pelo autossacrifício. Deus nos amou e enviou Jesus para morrer por nós. Jesus é a prova do amor de Deus a cada um de nós. Porque em Adão todo mundo pecou. Em Adão nós ofendemos a Deus. Em Adão nós nos tornamos inimigos de Deus. E Deus, Ele envia Jesus. O autossacrifício envolve eu sacrificar a minha vontade, o meu desejo, a minha justiça, para poder amar aqueles que nos ferem, aqueles que me fazem mal. O Filho de Deus é a dádiva do Pai. Não foi a cruz que gerou o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que produziu a cruz. Cristo morreu na cruz por amor a cada um de nós. Deus decidiu matar Jesus porque Deus nos amou. E aí, quando nós cantamos a música, né? Graças eu te dou, oh Pai. Você não canta essa música? Pelo preço que pago, sacrifício de amor. Não canta essa música? Que me comprou, ungido do Senhor. Percebendo, a gente está cantando uma música, está dizendo, Deus, o ferido da história, nos ama. Envia o seu Filho para morrer por aqueles que o feriram. É como se Deus está falando o seguinte para mim: Adilson Mango, foi você que me feriu, foi você que me machucou, foi você que pecou contra mim, mas eu vou enviar o meu Filho para morrer por você. É como Wagner, o Gabriel, que é o filho do Wagner, o filho mais velho, né? Se eu não estiver errado, comete um pecado na rua, e a polícia vem e fala, eu vou prender o Gabriel. O Wagner olha para o Gabriel, olha para o policial e fala, não, quem vai ser preso eu sou eu. O policial fala, mas meu senhor, o senhor não fez nada de errado. Sim, eu vou pagar o que o meu filho fez. O Wagner está ensinando duas coisas para o Gabriel: amor e graça. Amor abnegado, capaz de pagar o preço, mesmo ele não ter feito nada. Graça é dar a liberdade para o outro e eu pagar o preço, mesmo esse que está tendo liberdade, merecendo a prisão que ele merecia. E ali, Cristo morre na cruz, morrendo a nossa morte e dando a sua vida, de maneira que nós olhamos para aquele que nos ferem e a gente, ao invés de puni-los, a gente olhar para Cristo e falar o seguinte: Senhor, me ensina a amá-lo. Me ensina a amar de tal maneira que eu possa vê-lo e não odiá-lo, mas cuidar dele. O propósito do Filho de Deus, ele foi duplo. Porque o primeiro é, Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar, ou seja, como prestação dos nossos pecados, verso 10. E o segundo propósito de Cristo Jesus é, ele não só veio para morrer, mas também veio para que vivamos por meio dele, verso 9. O apóstolo João destaca mais ainda que a encarnação é a preeminência, a manifestação do amor de Deus. Isso está em João capítulo 3, verso 16. Alguém conhece esse texto? João 3, verso 16? Quem conhece, fala em de cor, sem ler a Bíblia. João 3, 16. Quem conhece? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, fala mais alto que para quem está na live assistir. Vamos lá? Porque Deus... Está com fome, é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que? Ou seja, porque Deus nos amou, não é isso? O mundo ali é gente, certo? Deus amou os seus filhos e por nos amar enviou Jesus. Como é que Deus fez? Deus primeiro nos ama e depois envia. Então, a resposta clara é: se você não consegue perdoar, é porque você não consegue amar. Pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Não, querido. Você tem dificuldade de amar. Pois o amor é capaz de perdoar. Quando eu não amo, eu não perdoo. Quando eu amo, eu... É só você parar para analisar.
Quem aqui não perdoa a sua esposa? É difícil, né? É difícil. Porque, na verdade, nós estamos sempre errados, elas estão sempre certas. Então, a gente está sempre pedindo perdão. E ela, por amor a nós, o que ela faz? Nos perdoa e ainda fala, melhora, viu, sem vergonha. A gente fala, está bem, a gente vai melhorar. Mas ela sempre nos perdoa, por quê? Porque ela nos ama. Agora, pergunta para ela se ela perdoa a amiga dela. Não. Ela fala, eu não vou perdoar a minha irmã, porque a minha irmã me feriu. Ela mentiu contra mim. Sim, é porque você não ama ela. Se você amasse como você disse que você ama, você perdoaria. Porque o amor se compadece. O amor é perdoador. O amor é gracioso. E por isso Deus nos ensina que viver por meio dele é viver amando como ele nos amou. É o que vai dizer aqui no verso 9. Ao mundo para vivermos por meio dele, perdoando as pessoas. Chegando ao final, Paulo fala o aperfeiçoamento do amor de Deus. Lê comigo o verso 12, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Tá vendo? Tá pecando aí, Emanuel. Tem que parar com isso, Emanuel. Pecador. Vamos lá. O amor de Deus é proclamado na palavra e provado na cruz. O amor de Deus é aperfeiçoado no cristão, ou seja, o amor de Deus ele é tornado maduro na vida do cristão. Por mais inacreditável que pareça, o amor de Deus não é aperfeiçoado nos anjos, mas sim nos pecadores salvos pela graça divina. Nós cristãos agora somos tabernáculos e templo onde Deus habita, e Ele revela seu amor por meio de nós. Deus é invisível, torna-se visível em nós pela prática do amor. Deus permanece em nós quando nós amamos. E aqui pode parecer algo que você possa discordar de mim, de fato, fique à vontade de discordar de mim, mas eu creio que o Deus invisível, ele é visto de maneira visível nos seus filhos quando eles se amam, de verdade. Por isso Jesus fala, se vocês se amarem, o mundo saberá que vocês pertencem a mim. E de fato o que mais me interessa na igreja é ver que nós gostamos de tornar Deus invisível. Porque o que a gente mais faz é se matando. O que tem mais é crente se devorando um ao outro, se destruindo um ao outro, ao invés da gente entender que nós fomos chamados para nos amarmos. Quando você vai repreender um irmão, repreenda sim, mas em amor. Repreenda sabendo que você também é capaz de cometer tal pecado. E não repreendendo como se você é incapaz de pecar como ele pecou. É aquele olhar acima que você coloca, seu miserável, como é que você comete esse tipo de pecado? É capaz de você entender que você é tão pecador quanto aquele que também está pecando. E por isso, repreenda em amor. E por isso, Deus ele torna-se visível quando nós amamos as pessoas. E aqui não é você viver uma vida ignorante, não, viver uma vida de fato perfeita. Deus, ele é amor. Deus permanece em nós quando nós nos amamos de verdade. Quer de fato viver uma vida cristã, ame as pessoas. Quando amamos aos outros, Deus que é amor, permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. O amor que se origina em Deus e se manifesta na entrega do seu Filho, agora é aperfeiçoado em cada um de nós. Queridos, concluímos dizendo, a vida de um cristão que permanece no amor de Deus é um testemunho poderoso de Deus no mundo. Os homens não podem ver a Deus, mas podem ver o seu amor nos movendo a realizar atos de socorro e de bondade. Querido, não peça para os homens verem a Deus. Viva a Deus. Viva a palavra de Deus. Viva amando as pessoas. Porque 1 João também fala, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão é mentiroso. O amor de Deus não está nele. Então, se nós de fato amamos a Deus, se nós de fato vivemos para Deus, nos amemos de verdade. Nos importemos de verdade com os outros.
Nos importemos de fato com aquele que nada tem, com aquele que tem, que a gente de fato possa ser a expressão do amor de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade e na nossa igreja. Que a gente brigue menos, se ame mais. Que a gente se importa menos e critique... se importa mais e critique menos, desculpa. E critique menos. Que a gente fuja do orgulho, da soberba que nos coloca acima e se revista da humildade que nos coloca ao ponto de a gente amar aqueles que a gente julgue inamáveis. Que Deus possa abrir nossos olhos para a realidade da vida cristã. Se de fato somos nascidos de Deus e Deus habita em nós, a prática clara é o amor. Se você quer saber se eu, como pastor, sou de fato crente de verdade, não vê o quanto eu falo, veja o quanto eu amo. Aí você vai saber se de fato eu nasci ou não nasci de Deus. Que Deus possa nos ensinar a amar e que este amor visa a glória dele e somente a Ele. Como nós falamos de manhã, a diferença do que faz e do que vive um coração missionário é aquele que de fato, em todo lugar que vai, ele vive a missão de Cristo Jesus. Aquele que ama as pessoas e ama a Cristo. E de fato Deus nos chama para esse viver. Perdoe mais, viu, queridos? Não olhem para vocês, olhem para a cruz de Jesus. E aí vocês vão conseguir perdoar, porque nós éramos os miseráveis e fomos amados. E aí sim, a gente pode amar aqueles que a gente julga miserável. A gente pode amá-los e perdoá-los. E Cristo Jesus ser glorificado em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. E te agradecemos, Senhor, pelo fato do Senhor nos amar apesar de nós. Te pedimos, Deus, nos ensine a amar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a amar os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a evidenciar o amor acima de qualquer outra coisa, Deus. Que nosso conhecimento, Pai Todo-Poderoso, que nossa sabedoria, Senhor, sejam revestidas de amor e não de soberba, de prepotência, de arrogância, Deus. Que nos tornemos, Senhor, mais parecidos contigo em nosso dia a dia. Isso é que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Adivinha quem chegou? Ninguém olha lá atrás, não. Não olha lá atrás, não, seus curiosos. Eu. Você não, sai fora. Quem chegou aqui foi o nosso pastor. Eu falei para não olhar até, cara, misericórdia. Não olhe, nosso pastor chegou, nosso pastor Nico. Ele chegou porque ele vai orar pelo nosso aniversário. Cadê o bolo? Cadê o bolo, querido? Cadê o bolo? Por que te mandou levar o bolo, rapaz? O bolo, bota o bolo na mesa, rapaz. Isso ainda bem. Vou chamar aqui nossa irmã Alessandra, nossa irmã Solange. Estão completando, cada uma completou 20 anos de idade, né? Pode vir aqui em frente, por favor, nossas irmãs. Vamos orar também por vocês. Vou chamar aqui o nosso pastor, o pastor Nicolas. Vai estar orando. Vai estar orando pelo 18 anos de aniversário da nossa igreja. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Você tá bonito, pastor. Parece até que tá no aniversário mesmo, é só. Parabéns, que coisa boa. 20 anos cada uma, né? A Alessandra deve estar super feliz de estar aqui na frente, né, rapaz? Coisa boa, né? Tá alegre ali, né, Cláudia? Feliz de estar aqui, que coisa boa. Parabéns pelo aniversário. Que Deus abençoe vocês. Estão fazendo aniversário. Vocês fizeram quando aniversário? Hoje. Hoje? Mentira. Hoje? Exatamente hoje? Rapaz, incrível. Escolheram o melhor lugar para vocês estarem. São gêmeos de anos diferentes. E vamos... quebrou. E estamos comemorando, na verdade... Quantos anos de congregação? 18, maioridade, né? 18 anos da nossa congregação aqui, abençoada por pastor Adilson e por Antônia, né? Esse casal pastoral que tem cuidado de nós. Muitos membros da igreja aqui, carinhas novas que eu não conheço, que bom conhecê-los, que Deus continue abençoando, que vocês encontrem aqui um lugar de paz, de graça, de alegria para a família de vocês.
outros rostinhos conhecidos. Que Deus continue cuidando e abençoando vocês também. Eu queria orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo de congregação, que Ele continue usando esse lugar e cada uma das vidas de vocês para que a palavra dEle possa ser pregada e para que mais famílias, né, que não têm salvação, que não têm Jesus, que não têm essa alegria, possam receber essa alegria. Da mesma forma como vocês receber agora através de vocês, não é, Teca? É isso mesmo. Amém. Então tá bom. Vamos orar. Vem cá, chegam perto aqui que eu estou no limite. Vem cá, fica pertinho de mim. Sobe aqui em cima, ó, que aí vocês ficam mais altas, mais em evidência, né, Alessandra? Que coisa boa. O nome da irmã eu esqueci. Solange. Vamos orar. Estenda as suas mãos para cá, a gente abençoa as irmãs e também a nossa igreja. Senhor Deus e Pai, eu quero entregar, Senhor, diante da Tua presença, Deus. A irmã Solange, a irmã Alessandra, que nesse dia, Deus, aniversariam, completando mais um ano de vida. Deus, que em nome de Jesus, Pai, que elas possam encontrar no Senhor paz, renovo, descanso, que nos momentos, Deus, de cansaço, conturbados da vida, que a Tua presença possa ser real, Deus, na vida delas. Que elas possam, Deus, também ser usadas pelo Senhor, Deus, como falava o pastor Adilson, Senhor, com frutos de amor, amando pessoas, cuidando de pessoas. Que em nome de Jesus, nesse novo ano, o Senhor as dê saúde, graça, Deus, e abençoe não apenas a elas, mas a toda a sua família. Deus, eu quero te agradecer, Deus, por esses 18 anos da nossa congregação, Deus, da reconciliação. Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Adilson, da Antônia, Deus, do seu filho. Deus, que Emanuel possa crescer, Deus, nessa casa e aqui ouvir da Tua palavra e aprender do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família que tem estado neste lugar, Deus. E traz mais famílias, Deus. Eu oro, Pai, pelos nossos vizinhos, eu oro, Pai, por aqueles que estão próximos a essa igreja. Deus, vai entrando nessas casas, vá, Senhor, tocando esses corações, porque nós sabemos, Deus, que o Teu Espírito Santo é poderoso, Senhor. Em nome de Jesus, nos usa, Deus, como servos e servas do Senhor, Deus, para falar do Senhor a tempo e fora de tempo, Deus, e ir também sendo usados pelo Senhor a chegar a esses corações. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo. Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Não vão, porque temos o nosso... Vamos partir o bolo ainda. Queria só relembrar os irmãos, nós temos essa semana o culto lá na casa do irmão Wagner, né? Tudo terça-feira. E acho que essa semana que vem é a porta, né? Quinta-feira. 26, né? 26 é quinta-feira? Não, é dia 29. 29. Quinta-feira vai chegar a porta no Simão Teca, vão colocar a porta aqui na igreja. Então, meu desejo era que chegasse antes. Porém, eu conversei até com o irmão Alexandre, né? E falei, irmãos, não vai chegar antes, tal. Falando, não, pastor, o melhor é comprar. Ficar aqui, a gente colocar e temos a porta nova, entendeu? Vai ficar bonito, entendeu? Vai ficar bonito como eu sou. O pastor me elogiou, falou que eu estou bonito. Rapaz, se o pastor soubesse que essa camisa aqui foi um presente do irmão Aguinaldo, tá vendo? O irmão Aguinaldo tá me deixando bonito nessa igreja, queridos. Vocês estão vendo a bênção de Deus, não? Eu estou achando bonito o irmão Aguinaldo. Então, temos a nossa porta aqui, vamos colocar a nossa porta. Também compramos uma pedra, né? Então, se os irmãos virem, encontrar a igreja bonita, não estranhem não, porque a porta a gente vai colocar uma porta bonita. Então, queridos, estamos chegando ao final. Esqueci mais uma informação. Falamos sobre os ausentes, né? Que não poderam estar. Peço, os irmãos, continuem orando pela Simone. Os irmãos estão orando pela Simone. E também, agora esqueci o nome do marido dela. Paulo. O nome dele está, o Senhor é meu pastor, no grupo, o nome dele. Orem pelo Paulo e Simone. Esse casal precisa bastante do nosso auxílio, das nossas orações. Que nas suas orações matinais se lembre dele, ore por eles. E também, esqueci, mês que vem, a gente voltará a ter o culto de oração na casa do meu sogro. Então, vai ter sexta-feira que eu não vou estar presente. Eu vou estar lá na casa do meu sogro fazendo o estudo. Vocês vão ter culto no lar aqui, na casa do Rogério e Luana, eu vou estar na casa do meu sogro fazendo culto no lar. Caso os irmãos queiram todo mundo ir para lá, vamos para lá. Só que é sábado às 7 horas da noite.
e é no Morro do Fubá. Então lá é um pouco perigoso. É um pouco perigoso. Mas eu vou com a minha esposa porque a gente vai quinta-feira, ela fica lá e a gente vai um dia antes. Então, os irmãos que quiserem ir, fiquem à vontade, vamos lá. Eu queria até mudar o culto para sábado. Eles falaram que não pode, sexta-feira é um dia melhor para eles. Então a gente se ajusta à família que nós estamos indo. Então, que Deus abençoe os irmãos. Não vamos ter o nosso momento aqui. Vamos ficar em pé, fazer nossa última oração, vamos despedir. Tem informação? Tá. Senhor, te agradecemos por esse culto e obrigado, Senhor, por esse momento, Deus. Agora pedimos que o Senhor nos leve em segurança e guarde, Senhor, cada um de nós. Mais uma vez, pedimos a Ti, Senhor, nos ensine a amar, Senhor. Nos faça, Senhor, de fato, pessoas que Te amam e amam aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Isso é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E assim podemos dizer: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmão,